Vamos falar de esporte, Walter, porque ontem, concluindo a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos mais 5 jogos e assim como na quarta-feira, nós tivemos muitas surpresas aí na rodada, viu? Não vou nem falar da nossa produção santista ali, tá com dor de cotovelo desde quarta-feira à noite e tá ali, coitado, numa situação preocupante, o menino aí, como é que é o nome da psicóloga que talvez venha fazer programa conosco? Alessandra. Alessandra, cuida desse menino, ele tá precisando. A treva. Nos jogos de ontem, portanto, tivemos Grêmio vencendo o América Mineiro por 3-1, uma atuação maravilhosa do Luizito Soares. Então ele disse que estava cansado, que eu vou ficar de vacaciones, e eu não entendi. Aí ele treina e faz um monte de gol. É uma coisa impressionante. Esses caras têm estrela também, né? A bola... Sabe os atalhos no campo. Dizia exatamente isso do Romário. O Romário faz gol porque ele sabe os atalhos do campo e a bola procura o Romário. É o caso do Soares. Também tivemos o Cuiabá perdendo para o líder Botafogo por 1-0 o jogo lá em Cuiabá. O resultado ia se encaminhando para o 0-0, quando no finalzinho o Botafogo conseguiu fazer o gol. E agora, com a derrota do Palmeiras na Bahia, o Botafogo abre uma boa vantagem, são 5 pontos. Jogos valendo 3 pontos não é tão difícil de alcançar. E a gente está dizendo que o Botafogo não tem elenco para conseguir levar isso até o final do ano. A gente está com 12ª rodada, se eu não estiver enganado. No final de semana vamos para a 12ª rodada. Então a gente terminou a 11ª? Isso. Ainda faltam 27 rodadas. 26, perdão. É muita água, essa também nunca ninguém disse. É muita água passando debaixo da ponte. Walter inventando muitas frases de efeito aqui no Mais Notícias. Cara, bom. Já o Vasco da Gama, que situação preocupante do Vasco, apenas 6 pontos no campeonato e aí perde para o Goiás. Que situação, que zica é essa da equipe do Vasco, Walter? Então, o Vasco virou o SAF o ano passado, Sociedade Anônima de Futebol, onde o investidor comprou mais de 51% das ações, então é eles que cuidam disso. E o Vasco não deslanchou. O Botafogo virou SAF e deslanchou. Agora o Vasco tá com 6 pontos. O Vasco fez 11 jogos, tá com 6 pontos, ele ganhou meio ponto por jogo, de média. Vai para segunda divisão o ano que vem. Que situação. O Coritiba perdeu em casa para o Internacional. Então, a vitória do Internacional, embora o jogo fosse em Curitiba, o Curitiba é o último colocado na tabela de classificação, então já era esperado. Na verdade, foi um resultado muito magro, 1-0 só é pouco. Isso demonstra que o Internacional não fez um grande jogo, Nilson. Antes da gente falar de Bragantino e Flamengo, informação para o nosso amigo santista da produção, Odair Helma foi mandado embora, é isso? Demitido? Isso, ele foi... Treva. Peraí, vai de novo, produção. A treva. Isso, que ele disse. Então, o que acontece com o Santos? O Santos tem uma péssima diretoria, não tem dinheiro em caixa, o elenco do Santos é ruim. Então, se eles colocarem o Guardiola para ser técnico do Santos, vai ser rebaixado. Então, o problema do Santos é estrutural, é de planejamento. Então, eles mandaram o Odair Helman embora e estão pensando no Carille, no Fábio Carille, campeão com o Corinthians, já foi treinador na Arábia, é alguém que tem experiência, mas como a gente já disse, o problema de elenco. E o DNA do Santos não é um DNA defensivo. E a primeira coisa que o Carille vai fazer é estruturar a defesa. Então, assim, não vamos tomar gol e o dia que der a gente faz um. E lembrando, com o jogo do Corinthians, Nilson, o Santos pegou um mês
de suspensão. Desculpe, eu vou reformular o pensamento. O Santos está proibido de jogar com torcida no seu campo, na Vila Belmiro, durante 1 mês, o que vai dar aproximadamente 4 jogos. Então serão 4 jogos onde o Santos não terá torcida. E eles fizeram um parêntese. Ainda vão analisar se o Santos vai poder jogar em Santos. Porque pode ser que o Santos jogue fora do seu estádio, fora da sua cidade e sem torcida. É o que tem que ser feito, né, diante dos fatos ocorridos no jogo de quarta-feira. Agora, o Bragantino venceu o Flamengo por nada mais, nada menos que 4-0, Walter. Será que colocaram errado isso aqui, não? Meu amigo Cláudio, abraço pra você, flamenguista, viu? Como é que é a produção? Olha só a situação. Isso! Meu Filho, Deus. acorda, já são 5. Deus meu, é outro gol del Bragantino. Tadinho do São Paulo ali. Tá tendo trauma. Falando de Bragantino e Flamengo. Para o Francisco, tá lá em Maringá, isso? Acompanhando a gente. Francisco, abraço pra você, obrigado pela audiência, viu? Flamengo, Francisco, vai se catar, mano, para com isso. Foi o gente da produção, não sei se ele vai conhecer um tal de Zé Luiz, que mandou colocar essa imagem especialmente pro Francisco, mas esse povo é mau, gente, muito mal. Ah, Francisco, são esses caras que são seus amigos. Você tá mal de amigo, hein, companheiro? Vamos voltar agora. Que situação do Menguinho, na verdade. Eu acho que o cheirinho vai continuar. Gente, isso é um jornal sério. Falando de Bragantino e Flamengo. O Bragantino deu um baile no Flamengo. Quando eu jogava bola na rua, a gente tinha um lema. Jogava a rua de cima contra a rua de baixo. Ixi. Então a gente sempre... Alguém perguntava, quanto foi o jogo? A gente dizia, foi um monte a um pouquinho. No caso do Flamengo, foi um monte a nada. O Flamengo não fez nada. O Sampaoli, como você viu na imagem, ele não conseguia dormir. Ele teve pesadelo com el Massa Bruta. Treva. Isso, a treva. Ele é um impertinente. O Bragantino é conhecido como o Massa Bruta. No interior de São Paulo, Bragantino tem esse nome porque o Bragantino é de Bragança Paulista. Assim como nós temos aqui no MS. Maracaju, que é a terra da linguiça. Lá em São Paulo a gente tem Mogi das Cruzes, que é a terra da linguiça também. Então, uma manchete de um portal de notícias diz que o Flamengo foi amassado pelo Bragantino. Tá certo. Então, com a finalização da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, a classificação fica a seguinte. Primeiro lugar, o Botafogo com 27 pontos, abrindo 5 pontos de vantagem para o segundo, que é o Palmeiras. Em segundo lugar, o Palmeiras, 22 pontos. Terceiro lugar, o Grêmio, 20 pontos. Quarto lugar, o Flamengo, 19 pontos, empatado em número de pontos com o Atlético Mineiro, que vem em quinto. Fluminense fica em sexto, ali no critério de desempate, mas está empatado o número de pontos, 18 pontos com o São Paulo. Já na zona de rebaixamento, temos o Goiás com 11 pontos, o América Mineiro com 8 pontos, o Vasco da Gama com 6 e o Coritiba que não sai desses 4 pontos nem com força. A produção perguntando, e o Corinthians? Não tem Corinthians aí nessa lista. Ô, produção, bota a arte de novo, por favor. Ô, Nilson, se você tirar o Botafogo, que está com 27 pontos, do segundo, que é o Palmeiras, até o sétimo, são 4 pontos de diferença só. Então é um campeonato equilibrado. Daqui a pouquinho o Botafogo vai tropeçar, o que é absolutamente normal. Sim. Então os 7 primeiros colocados estão realmente embolados. Do mesmo modo que os 4 últimos estão embolados lá embaixo. Eles acho que se enroscaram em alguma rede de peixe e estão afundados. Mas se a gente pegar ali também o 17º colocado, que é o Goiás, com 11 pontos, pegar os outros que estão um pouquinho acima, como é o caso de Bahia, Corinthians, Santos, estão tudo ali praticamente com a mesma pontuação, diferença de 1, 2 pontos para chegar na zona de rebaixamento. Então é importante todo mundo estar atento. Isso quer dizer que o campeonato
basicamente, Nilson, tem realmente dois grupos. Tem o grupo de cima que está bem preparado e o grupo de baixo que, tipo assim, lá no finalzinho vai ser salve-se quem puder. Então, dois tipos de campeonatos. Nós temos a Série A e a A-1, que é onde está os timinhos. Ai, 12 horas e 46 minutos. Nesse final de semana tem também mais uma rodada, a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Coloca pra gente aí, produção, a tabela com os jogos. Atlético Paranaense e Corinthians às 15 horas no sábado. Portanto, amanhã às 15 horas, Atlético Paranaense e Corinthians. Temos Fluminense e Bahia às 17h30. Fortaleza e Atlético Mineiro também às 17h30. O Cruzeiro e o São Paulo se enfrentando às 20 horas. E aí no domingo nós temos Palmeiras contra o Botafogo. É jogo... confronto entre líder e vice-líder às 15 horas. Grêmio enfrentando o Coritiba. O América Mineiro recebendo o Internacional. O Santos recebe, portanto, não vai ser com torcida, né? E provavelmente, talvez... já será sem torcida. Já será sem torcida. Recebe o Flamengo. O jogo difícil de assistir vai ser esse, viu? Vai ser triste. Bragantino e Goiás. Não, veja, o Santos perdeu de 2-0 do Corinthians, o Flamengo perdeu de 4-0 pro Bragantino. Eu acho que os dois vão querer vencer, o Santos por causa da torcida e o Flamengo idem. Então, também pode ser, porque eles não vão querer perder e eles vão os dois se defender. Tipo assim, fica um monte numa defesa, outro monte... E a bola fica no meio, perguntando, pra onde é que eu vou, pelo amor de Deus? 12h47, gente, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Finalizando mais uma semana aqui no nosso Mais Notícias. A gente deseja que você tenha um final de semana excelente, um final de semana maravilhoso, com muita paz, com muita saúde. A gente volta a se falar na segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã, aqui na TV Mais MS. Como é que é, gente? Hoje tá difícil. E a gente lembra que amanhã, sábado, o governador Eduardo Riedel, juntamente com toda a sua equipe, estará em Iviema. É um momento ali de filiação, a cerimônia de filiação ao partido PSDB, e a TV Mais vai estar acompanhando toda essa movimentação lá em Iviema, e estaremos trazendo para você tudo isso na segunda-feira no nosso Mais Notícias, tá bom? Amanhã à tarde também na praça, deputado Nevan de Matos, no Jardim Paraíso, tem um trabalho feito pela Gerência de Assistência Social, tratando de assuntos, né, um tema alusivo ao combate à exploração infantil. Então, também tem essa programação amanhã à tarde aqui na cidade. É muito importante que você, população, participe. Terão palestrantes falando muito a respeito desse assunto. Muita coisa para a gente trazer para você também na segunda-feira, na edição do nosso Mais Notícias, né, Walter? Foi só para poder baixar o hino do meu novo... Eu não acredito. Não, eles mandaram a gente ficar falando algumas coisas. A gente com fome. A gente tá com fome e fica dando aviso que o passarinho tá voando, o cachorro tá latindo. E como assim? Eu quero almoçar, produção. É só pra baixar o hino do novo. Vamos ouvir então. Atlético Mineiro. Não, Atlético Paranaense. Não é isso, Júlio? Eu não estou acreditando. Traíra. Pra vocês só verem, porque no né? sábado, amanhã, 15 horas, horário do MS. Nessa arte que você viu, todos os horários são horários do MS. Tudo bem? Não é horário de Brasília, não. Quando eu procuro algum jogo, eu sempre lembro. Uma hora a menos, porque lá é horário de Brasília. Então, todos esses já são horários do Mato Grosso do Sul. E a produção Bando de Traíra já botaram o hino do glorioso Clube Atlético Paranaense. E é Atlético com TH. Mudou o nome, o time, não muita coisa. Tá um ponto lá que eu tô suando, mas também não vi o ar-condicionado. Pelo amor de Deus. Deu por hoje, chega, Boa. pelo amor de Deus. Gente, abraço, beijo no coração de todo mundo, ótimo final de semana. Segunda-feira a gente se fala a partir das 11h30 da manhã. Obrigado, Naviraí Calçados, também Seguralta, Grupo Naviraí e Capital Veículos pela parceria aqui na programação da TV Mais MS.
Pronto, agora nós podemos ir embora. Esse jornal era sério. Quando chega na parte do esporte, isso aqui vira um circo. E essa produção não dá trégua. Um abraço a você, muito obrigado pela sua audiência nessa semana. Nós voltamos na segunda com mais notícias. Não esqueça de compartilhar os nossos cortes, os nossos vídeos no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal e aperta o sino, toca o sino, pega um porrete, dá uma porretada no sino. Esse negócio de ativar sino é coisa de Nutella. E antes de eu me despedir, eu quero mandar um abraço pro Vanderlei e pra Maria Basotti, um casal muito querido que tem cuidado deste que vos fala. Um abraço para todo mundo, até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. TV Mais, aqui